Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou mais uma vez o evangelista Wander e venho trazer mais uma pérola para o povo colatinense, para o povo do Brasil e para o povo da terra. Fazer menção da palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então, queridos, eu quero falar sobre um assunto que eu ouvi uma frase uma vez, não me lembro agora o nome do autor, me parece que foi um escritor antigo, e ele disse assim: o preço da perfeição é a prática constante. É uma dessas frases que marcam a vida da gente, e essa frase me marcou muito. Onde eu quero chegar? Eu entrei aqui nessa questão de Moisés, por quê? Porque muitas pessoas falam assim, no Brasil tem uma cultura, um hábito, se diz assim: política, religião e futebol não se discute. E eu concordo com essa cultura, não se discute mesmo não, mas se conversa, não sobre futebol, mas religião e política precisa de ser conversada. É através das divergências de ideias que se chega à perfeita conclusão dos assuntos, a perfeita decisão. Se não houver divergências de ideias, é difícil de chegar à perfeição, porque Deus dá a cada um talento, e todos os nossos talentos têm que ser colocados a serviço da sociedade, a serviço do nosso próximo. Muitas pessoas me falando, não mistura religião com política. Oh, meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, eu concordo, a gente tem que saber separar. Religião com política, você não vai ficar conversando sobre política dentro da igreja, é lógico que não. Mas não se pode de maneira nenhuma apartar o costume da nossa vida, do dia a dia, dos princípios que estão descritos na palavra de Deus. Não precisa de falar. Na Bíblia está escrito que não pode abortar. Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está escrito não matarás. Mas não é a mesma coisa? Abortar não é matar? Então nós precisamos de aplicar este princípio na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Porque senão nós não somos cristãos. Porque cristão é aquele que imita Cristo. E aquele que tem conhecimento da Bíblia, que tem muitas pessoas que não têm conhecimento e ficam dando opinião, pode olhar que Jesus Cristo, ele citou no Novo Testamento várias vezes as palavras do Velho Testamento. E tem pessoas que dizem que o Velho Testamento perdeu o valor. Não perdeu valor nenhum. O Velho Testamento aponta o que é o pecado, o Novo Testamento aponta
a forma de receber o perdão dos pecados. O preço da perfeição é a prática constante. Josué, quando foi assumir o governo, quer dizer, foi ser um político, foi designado por Deus para substituir a Moisés no governo do povo de Israel, na liderança do povo de Israel. E ele falou com Moisés, com Josué, ele falou com Josué: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite. O preço da perfeição é a prática constante. Muitas pessoas, eu tenho desde 7 anos de idade que eu leio a Bíblia Sagrada e prego a Bíblia. Prego Bíblia, não prego outra coisa, não prego Bíblia. Desde 7 anos de idade. Comecei na Igreja Católica, depois continuei por toda a minha vida. Estou com 61 anos. Depois aceitei Jesus na Igreja Evangélica e continuei. E desde que eu comecei, muitas pessoas eu já vi começarem no cristianismo e desanimarem, pararem. E se nós formos analisar a vida dessa pessoa, nós vamos ver que isso aconteceu. Por quê? Porque ela não tinha uma prática constante da palavra de Deus. E às vezes nem mesmo tinha conhecimento. Nem conhecimento da palavra de Deus tinha. Eu, por exemplo, eu procuro aplicar os princípios da palavra de Deus. A primeira coisa que eu fiz foi ler a Bíblia toda. E depois eu procuro aplicar os princípios da palavra de Deus em todas as coisas que eu vou decidir na minha vida. Por exemplo, está escrito assim: obedecei às autoridades. Mas também está escrito: antes temei a Deus do que aos homens. Por quê? Deus pode matar o homem e lançar a sua alma no inferno. E o homem, o que pode fazer? Apenas nos matar. Então vejam bem, nós precisamos de obedecer às autoridades, mas precisamos de obedecer, acima de tudo, a Deus. A Bíblia diz assim, 2 mandamentos Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou algumas palavras que são sine qua non. Talvez sejam o básico da Bíblia Sagrada. Ele disse assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas quer dizer o quê? Que eu tenho que amar as autoridades, mas eu preciso de amar Deus
acima das autoridades. Se as autoridades falam alguma coisa que estão em desconformidade com a palavra de Deus, não há necessidade de eu obedecer esta autoridade. Por quê? Ela recebeu esta autoridade de Deus, mas desviou-se da vontade de Deus. Então vejam bem, queridos e queridas que vão me ouvir. Nós não podemos, de maneira nenhuma, a Bíblia diz assim, orai, está escrito em 2 Timóteo, orai pelas autoridades, levantai deprecações em favor, levantai deprecações pelas autoridades. Mas a Bíblia não diz qual o tipo de oração que nós devemos fazer. Então, não está dizendo para a gente orar para Deus abençoar uma pessoa que está fazendo algo de errado. Não está dizendo isso na Bíblia. Se as autoridades não estão praticando a palavra de Deus, então nós não podemos orar para Deus abençoar a vida dessas autoridades. Nós precisamos de orar para que essas autoridades se convertam dos seus maus caminhos e voltem-se para Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz com muita clareza que o salário do pecado é a morte. E as autoridades não estão excluídas deste destino, não. Todos nós estamos submissos a esta palavra. Seja o Elon Musk, seja o Donald Trump, seja o Joe Biden, seja o Barack Obama, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja quem quer que seja, todos estamos debaixo desta autoridade de Deus. Deus falou para Josué, não desvie-se da tua boca as palavras as quais Moisés lhe deu através de mandamentos. Quer dizer o quê? Que Deus está mandando que Josué governe a nação de Israel segundo a lei de Moisés. A lei que Deus dera a Moisés, a lei de Deus dada a Moisés. E um dos mandamentos que são iluminados, clarificados, óbvios, só não vê quem não quer, é não matarás. Se nós lermos a lei de Moisés toda, nós vamos ver que Deus abre algumas exceções para autorizar a matar alguém. Mas não vou entrar neste detalhe. Só vou falar em legítima defesa. Mas então, queridos, vejam bem, né? Nós precisamos de entender que as leis precisam de ser obedecidas pelas autoridades. Esse cachorro que está latindo aí, eu contratei ele para fazer o fundo musical do vídeo. Então, queridos e amados, a autoridade, quando ela desobedece a lei, ela perde a autoridade. Muitas vezes ela continua governando,
mas ela não continua sendo abençoada por Deus. E se ela não está sendo abençoada por Deus, ela está sendo conduzida por alguma outra entidade espiritual, porque o homem nunca fica vazio. Então, meus queridos e minhas queridas, nós precisamos de ler a Bíblia integralmente, para que o inimigo não venha nos enganar. E assim, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. E que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus.